Meus amigos, hoje vamos falar aqui sobre um ativo que todos vocês gostam, que é a MAHLE Metal Leve. Uma ação que tem uma negociação muito boa por conta de apenas ser ali ações ordinárias, então você tem as mesmas ações do controlador. Não só isso, é uma ação que nesses últimos 12 meses trouxe para você aqui 7,82%, claro, pensando na cotação de hoje. Se você comprou há um tempo mais atrás, quando estava assim negociada a 26, muito provavelmente o seu yield está lá muito mais próximo, já a quase os seus 10%, tá bom? O que eu quero que você veja? Esse preço aqui de R$26, ele estava até pouco tempo atrás. Estamos aqui, ó, na linha dos R$27. Se você for olhar de novembro de 2024 até praticamente o comecinho do ano, ou seja, foram praticamente aqui 3 meses que nós tivemos a cotação abaixo aqui dos seus R$27, R$26, e então depois a cotação teve esse salto aqui. Ela saiu ali de seus 26,19, né, que foi a mínima batida no dia 3 de janeiro de 2025 e alcançou aqui 15% de valorização desde então. E aí você deve se perguntar, André, será que vale a pena agora eu colocar essa ação aqui na minha carteira? Antes de responder essa pergunta aqui para vocês, eu quero passar pelos resultados e explicar para vocês o motivo pelo qual os resultados não vieram tão melhores em relação do que o ano passado. E eu vou elencar aqui com vocês duas grandes coisas. Primeiro, a parte financeira, que sim, importa muito, que é a parte da gente pegar a DRE, olhar onde que o número foi melhor, onde que foi pior, e depois nós vamos para a parte operacional, para entender o que pode ser uma vantagem para a empresa ou o que pode ser uma desvantagem. Então, para a gente colocar antes todo mundo no mesmo pé, eu quero trazer vocês aqui para o próprio site da empresa. Então basta você escrever ali no seu navegador Leve3RI ou relação com investidores para você então entender como que é o passo a passo para chegar até essa página. Para quem não conhece, a Leve ela é uma empresa que faz o seguinte, ela fabrica e comercializa componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Não só isso, ele faz também aqui a questão de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos de produção, e ele também faz o que ele chama de aftermarket, que é basicamente o segmento de peças de reposição. Então ele tem ali o motor, ele fabricou esse motor aqui, e aí uma peça quebrou. Ele tem exatamente essa peça aqui de reposição no famoso aftermarket, que é o que ele coloca aqui, tá bom? Bem, depois que você rapidamente entendeu o que é essa empresa, eu preciso trazer vocês para os números, porque é aqui o coração para a gente compreender algumas das possíveis coisas que impactaram os resultados. Então, vamos à primeira coisa, a primeira ideia que eu quero trazer para vocês. Olhar para a receita. Você já viu que a empresa ela tem a parte de produção de equipamentos originais, a gente vai colocar aqui como se fossem os novos, tá bom? E aqui, vamos dizer assim, seria apenas a peça de reposição, que seria essa que está aqui embaixo, aftermarket, mercado doméstico, ou seja, mercado brasileiro, e exportação, boa parte, nós vamos falar aqui do mercado da Argentina e uma parte aqui que eles exportam para o mercado norte-americano também, né? Nós já vamos olhar, tem uma parte europeia, mas eu quero que você segmente em doméstico, que é o Brasil, e exportação, qualquer outro lugar do mundo, tá bom? Eu não vou entrar especificamente, mas é bom você saber que existe aqui a mais forte entre Brasil e Argentina, tá bom? Ponto é que, quando você compara a produção, ou pelo menos a receita, você olha que ano contra ano, houve aqui dentro do mercado brasileiro um aumento de 21%. O mercado argentino retraiu um pouco, mas de outro lado, e até contrariamente ao que eu imaginava, 23% lá no mercado de exportação, de peças de reposição, foi forte. Então, um acabou compensando o outro, né? Vamos dizer assim, a parte de exportação nos novos foi baixa, mas nas peças de reposição foi alta. Ao passo que no mercado doméstico, o mercado brasileiro das peças de reposição não foi tão bom, 2,1% de aumento, ao passo que na parte dos novos, 21%.
Legal. Aqui você já tem uma compreensão mais ou menos de como que foi o caminhar da empresa. E quando você olha para o total, que é essa parte aqui embaixo, você percebe que a receita líquida da empresa subiu 5,1% ano contra ano. Essa é uma informação importante e eu já vou te explicar o porquê. Mas antes, só quero fazer menção a esse dado aqui, uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,66. Ou seja, significa que com o EBITDA que a empresa está gerando e com o caixa que ela já possui, em aproximadamente aqui 6, 7 meses, ela consegue passar a régua em todas as dívidas que ela tem. Ou seja, é uma empresa que pode te gerar bons dividendos. Tanto é que você viu que ela pagou ali seus quase 8% nesses últimos 12 meses. Mas claro, resultado passado não é garantia de que no futuro aquilo vai acontecer. Pode ser que venha para pior ou pode ser algo melhor. Mas para isso a gente precisa analisar qual é o caminho que a empresa está traçando. Então vamos continuar na parte financeira aqui. E para a gente dar sequência, ainda nessa parte da receita, um pouco dos lucros, do EBITDA, eu quero te mostrar como que é a composição do fluxo de caixa dessa empresa. Eu gosto sempre de olhar isso daqui, porque eles mostram pra gente qual que era o caixa equivalente lá em 2023. Ou seja, eles disseram pra gente que lá em 2023 eles encerraram com 383 milhões e 300 mil. E o que acontece? Eles pegaram novos empréstimos, amortizaram empréstimos, pagaram juros, etc. E aí eles tiveram a geração de caixa das suas operações. Legal. Eles pegaram aqui as suas operações, que é relacionado aqui aos motores a combustão e peças de reposição, e eles tiveram 708 milhões ali na parte operacional. E é claro, eles pagaram alguns dividendos, que isso é muito bom, pagaram impostos necessários, fizeram alguns investimentos, fizeram aqui algumas aquisições, e eles encerraram o ano aqui com aproximadamente 1 milhão e 100 a menos, tá bom? Não é nada demais, tá bom? Especialmente se você lembrar que a empresa ela tem uma dívida de 0,66, ou seja, ela tem, em relação a esse caixa e toda a geração possível que ela tem pela frente, isso daqui é bastante tranquilo, mas é sempre bom acompanhar para a gente entender se a empresa ela está saudável ou não, se ela está consumindo muito caixa ou não. Me parece, por essa leitura aqui, que não. E outra, eu quero que vocês tenham em mente que essa parte aqui de aquisição de quase 250 milhões, ela não vai ocorrer novamente. Porque você vai olhar depois nos resultados que eles falam um pouco sobre algumas aquisições que eles fizeram ao longo de 2024. E essas aquisições são oportunísticas para elas melhorarem ali o mix de produtos que elas têm, para tentar dar para o mercado uma maior possibilidade de compra de peças e outras coisas, e por isso eles fizeram essas aquisições. Então, esses 250 milhões, muito provavelmente neste ano, não devem ocorrer, ou se ocorrer, vai ser uma proporção menor, e essa geração de caixa, esse acúmulo de caixa que a empresa está fazendo, tende a aumentar, tá bom? Mas eu quero trabalhar ainda mais com vocês aquela parte que eu disse, para a gente lembrar um pouco do porquê que a receita líquida teve esse aumento aqui. Eu quero bater primeira coisa aqui com vocês, esse aumento na receita líquida operacional de 5%, tá bom? 5% foi o aumento que nós tivemos aqui. O que acontece? De outro lado, nós temos os custos das vendas e dos produtos e serviços prestados. Esses custos subiram 6,2%, ou seja, nós temos aqui 6%. E o que acontece? Esse é um ponto muito ruim e preocupante para a empresa. Por quê? Ao passo que a receita ela está subindo nessa força aqui, nós temos mais ou menos que as despesas elas estão fazendo isso daqui. Ou seja, você vai começar a abrir essa boca de jacaré. E conforme você for abrindo isso daqui, você há de concordar comigo que os custos vão acabar corroendo a sua receita. Vai chegar um ponto em que você vai estar operando quase no 0 a 0. Claro, isso se fosse uma progressão linear, coisa que não vai ser, porque a empresa conseguirá aqui fazer algum manejo de custos e outras coisas. Mas é importante você perceber que se isso daqui continuar desta maneira, a empresa ela começará a dar resultados cada vez piores. Entretanto, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Por quê? Aqui você vai sempre olhar, quase todos os investidores vão fazer o seguinte: deixa eu ir aqui no lucro do período, lucro líquido. Opa, peraí, um lucro 27% menor, 26% menor? Qual que é o problema? A empresa perdeu o fundamento. Não é nada disso. Tenha um pouco de cautela na hora de você fazer essa análise. Por quê? Você tem que pegar
e fazer um comparativo. Já que você está olhando ano contra ano, você tem que pegar todas essas linhas aqui e tentar entender em qual delas você teve o principal problema. E eu já vou adiantar para vocês, tá meio escondidinho aqui. Eu já vou te mostrar que é exatamente nesta parte das receitas ou despesas financeiras. O que significa isso? São os juros que você tem que pagar. E não só isso, você também tem aqui algumas outras coisas, como variações cambiais e outras coisas que entram aqui dentro, tá? Mas eu quero já, de antemão, mostrar para você que em 2024 nós tivemos uma redução de 171 milhões de reais, ao passo que lá em 2023, 121 positivos. Ou seja, eu estou falando aqui em grandes números, uma diferença de quase 300 milhões. É muita coisa. E esses 300 milhões jogados aqui para dentro são muita coisa. Faz muita diferença, porque a gente sairia de 500 milhões de lucro e nós iríamos lá para 800. Essa daqui é a diferença, pessoal. É muita coisa. E é importante você entender o porquê que houve esse aumento ou essa redução nas suas despesas. E para isso, claro, eu fui atrás para vocês. Fui ali no documento da empresa e nós vamos ter aqui todos os dados. Então, por exemplo, os juros das receitas e aplicações. Ó, primeira coisa, em 2024, do caixa que estava lá na empresa, você conseguiu rentabilizar 34 milhões. Já em 2023, esse mesmo caixa rentabilizou 87. Só aqui uma diferença de 53 milhões. Então a gente já está começando a achar mais ou menos onde são as coisas. Mesma coisa, despesas com empréstimos e juros. A empresa, no ano de 2023, pagou menos juros do que neste ano. Ou seja, ela rentabilizou menos e pagou mais. Isso daqui é uma fórmula horrível, mas claro, isso não depende dela. É uma questão macroeconômica que vai impactar a empresa e é natural. Mas nós temos outras coisas, como variação cambial e algumas outras proteções que eles fazem. Em 2023, essa variação cambial de dólar trouxe um resultado positivo de 70 milhões. Já agora, em 2024, uma variação negativa de quase 150 milhões. Isso daqui, eu já quero que você antecipe e saiba que, normalmente, isso daqui é um resultado que a gente chama de não caixa. O que isso significa, André? Não saiu dinheiro da empresa. Vamos conferir isso aqui. Eles disseram que essa variação cambial foi de 150 milhões negativo. Por que eu falei para vocês que era interessante nós olharmos a parte do fluxo de caixa? Porque ele traz aqui a variação cambial com efeito caixa. E neste período foi uma variação positiva de quase 10 milhões de reais. Ou seja, para a parte contábil, que é lá na nossa DRE, nós vimos negativo 150. Já no fluxo de caixa, que você vai olhar isso na DEFC, foi positivo em 10 milhões. Olha só a importância de você entender um regime e outro. Por isso que eu vou sempre recomendar para vocês o meu livro que está aqui embaixo na descrição. É uma linguagem simples, com exemplos, para você entender de forma clara o que é um resultado contábil, o que é um resultado caixa e como interpretar e interlaçar cada um desses dados para você ter uma interpretação mais correta de qualquer empresa. E é importante você entender isso aqui. Só para a gente encerrar, portanto, depois de feito aqui meu jabá, essa parte do resultado financeiro líquido teve essa variação de 292, quase 293 milhões de reais em desfavor da companhia, tá bom? Agora, para a gente só bater algumas últimas coisinhas aqui, só quero mostrar para vocês que eles têm aplicações bastante boas e isso daqui mostra mais ou menos por que renderam menos juros. Lá em 2023 nós tínhamos juros um pouco maiores e o caixa estava em 310 milhões e agora em 2024 consumiram um pouquinho de caixa com 247. Então você tem um juros menor e um dinheiro menor sobre o qual vai rentabilizar, então você acaba tendo essa diminuição naqueles juros que você ganha. Mas isso daqui é só para a gente entender como é que está a atual situação. E o que eu queria ainda mostrar é que, por mais que tudo isso aqui pareça que a empresa ela
vai perder fundamentos, ai meu Deus, vai começar a dar prejuízo, é ruim, é ruim. Não, não é nada disso. Porque a empresa, ela tem, como eu falei para vocês, uma alavancagem bastante baixa, que está aqui na casa de 0,66. Ela consegue pagar essa dívida com tranquilidade. Olha só, em 2025, eles já mostraram que vão pagar mais ou menos ali 100 milhões de reais, e para o longo prazo, eles mostram aqui para gente quanto que eles têm de caixa e quanto que eles precisam pagar aqui. Ou seja, é muito tranquilo fazer a amortização de toda essa dívida aqui que eles têm de forma bastante tranquila. Pois bem, você entendeu agora a parte financeira. Agora, vamos para a parte operacional, porque eu te mostrei nos números como foi, como é que variou, por que variou. Agora, vamos entender o operacional, se ela pode ir além do que ela está ou se ela vai ficar meio estagnada. Para isso, vamos entender aqui um pouco do mercado dela. Naturalmente, estamos falando aqui de veículos. Legal. Só que, pensando em veículos, você tem que entender o que a gente chama aqui de demanda. A demanda, ela pode ser, como você sabe nessa empresa, por carros novos ou por peças de reposição. E ela atua nesses dois segmentos. Exatamente pensando aqui, onde ela tem uma maior margem, naturalmente, são nos carros novos, porque ela fornece todo o produto e não só uma peça em específico. E pensando aqui, se esse mercado de veículos, o mercado que ela atua, está bom ou não, vamos comparar onde ela está. Como eu te falei, Brasil e Argentina. Pensando nesses dois aqui, eles olham para os outros mercados e veem o seguinte: quando eles olham para a produção total, em 2024, em relação a 2026, houve na parte de veículos leves e veículos pesados aumentos de 12% e 13%, ou seja, tanto carro quanto caminhão aumentou. Na parte de produção, na parte de leves e pesados, nós tivemos em pesados, ou seja, na parte de caminhões, um aumento bastante significativo. Agora, quando você olha para o mercado, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, Canadá e outros lugares, você vê, na verdade, uma retração, ou seja, para o mercado que a leve atua, ele está subindo. Para o mercado norte-americano, canadense, etc., esse aqui é um mercado que está caindo. Muito, a meu ver, se justifica pelo fato dos carros elétricos, tá bom? Essa parte aqui é muito sensível dentro da Leve e depois eu vou recomendar um vídeo em que eu faço um estudo muito mais aprofundado, com dados da Toyota, inclusive, que eles falam sobre, inclusive, até o carro a nitrogênio, se, inclusive, a Leve poderia se beneficiar disso ou não, e eu já vou deixar no card final. Só quero passar com vocês por esta última parte aqui, para que a gente entenda onde a Leve pode se diferenciar dos seus competidores e nessa briga de quem vai trazer aqui a melhor tecnologia, ela pode sair à frente. E exatamente em pesquisa e tecnologias, eles trazem para nós o seguinte, que eles estão desenvolvendo aqui filtros e periféricos para o mercado norte-americano e abrigando o Central Global de Biomobilidade do grupo da MAHLE, que lidera os desenvolvimentos de biocombustíveis e biomateriais. Legal! Então, nós estamos olhando aqui para talvez uma próxima tecnologia relacionada a combustíveis, biomateriais. Muito interessante. E eles falam que esse investimento aqui pode alavancar ainda mais o crescimento e o incremento da lucratividade da companhia. Ou seja, nestas duas frentes aqui, eles acreditam que eles vão ganhar participação de mercado, que é o famoso market share, e eles vão também aumentar o seu lucro líquido. Afinal, se eles colocarem essa tecnologia de pé, eles vão colher todos os benefícios. Então, para que você entenda muito mais a fundo a respeito dessas tecnologias, sobre carro elétrico, carro híbrido, carro com qualquer outro tipo de combustível, eu vou deixar esse vídeo aqui para você acompanhar. Ele é imperdível e fundamental para você que pensa ou já tem as ações da Leve na sua carteira. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!